Meus cumprimentos, eu pretendo fazer 3 vídeos mais ou menos conjugados. E eu vou falar, como eu pretendo falar sobre a questão dos valores mobiliários, porque muita gente tem me pedido esse movimento, essa relação com o capitalismo financeiro. Antes de falar sobre isso, eu acho que é necessário que eu fale de algumas questões de origem, né? Então eu pretendo falar primeiro sobre como é que o papel passou a ter valor, a ter preço, a ter, né, objeto. E para isso eu tenho que fazer algumas explicações, tenho que traçar algumas explicações para que a gente possa chegar nos tempos de hoje. Eu acho que é por isso que muitas vezes a gente não consegue compreender. Eu vejo a minha experiência de professor de direito comercial, que remonta a 1997, que alguns professores, infelizmente, não esclarecem algumas coisas, entendeu? Então, para a gente compreender esse fenômeno dos valores imobiliários, então, do comércio de títulos, o mercado de papéis, nós temos que entender um pouco a origem disso. Essa matéria do direito comercial, eu vou reiterar aqui, é a matéria que eu mais estudei na minha vida toda. Talvez porque no início eu não gostasse tanto, e quando a gente não gosta tanto, a gente tem que enfrentar isso com um pouco mais de dureza, né? Por isso que eu acho que é importante a gente entender. Mas para nós que estamos dentro de uma sociedade capitalista, de um mercado capitalista, é importante compreender isso, né? Dito isso, eu queria dizer que essa figura do quirógrafo, da utilização de papiros ou de documentos como documentos de dívida, realmente guarda alguma obrigação ali. Isso existe desde a antiguidade, né? Mas a incorporação do direito ao documento, ele vai surgir devagar já na Idade Média. E essa origem remonta à letra de câmbio. Isso surgiu na Idade Média porque o comércio era considerado uma atividade vil e por pessoas desprezadas pelos nobres, pelos senhores feudais, que a maioria eram analfabetos, não sabiam ler. Então eles começaram a evitar de ficar transitando com valores para lá e para cá. E aí surge o contrato de câmbio, né, que depois, para simplificar, se tornou uma carta de câmbio, em que os cambistas, os cambiários, né, os cambiadores, né, eles eram os banqueiros da época. Então dava uma carta para você levar para o de lá, de outra localidade, para que ele pudesse pagar o que era devido, o que o outro tinha que pagar. Então você deixava os seus valores aqui para receber lá. Assim eles iam intermediando e fazendo a troca e se compensando. Aí, evidentemente que quando eles eram interceptados no meio do caminho, o que se via com eles era só um pedaço de papel e ninguém dava muita importância justamente por ser um pedaço de papel. E o contrato foi se intensificando e foi simplificando, e a litera câmbio, né, que é a carta de câmbio em italiano, se tornou esse título que o banqueiro entregava ao tomador, e isso era prova suficiente para a existência desse contrato. Durante muito tempo, por causa da diferença de moeda, ela foi muito conhecida como moeda de toda a gente, né? Porque o sujeito começou a comerciar então o próprio papel, né? Isso foi uma coisa interessante. Eu não vou entrar em muitos detalhes a respeito do título de crédito, assim. Não é uma aula propriamente de título, não é uma aula e não é uma aula de título de crédito, né? Ainda mais ainda. Essa questão foi tratada no Brasil pela primeira vez no Código Comercial Brasileiro, em 1850, e depois no decreto 2044, de 1908, do desembargador José Antônio Saraiva. Depois veio a Lei Uniforme de Genebra, que entrou em vigor em 66, embora o Brasil tenha sido signatário em 7 de junho de 30. Então ele é um documento que recomendava a uma pessoa pagar a outra que tivesse com ela aquele valor, né? O que começou a acontecer? Como é que de um documento só para pagar como é que ele começou a transformar em um título de valor? É porque a pessoa pegava o título, o documento, que ainda no papel, que não era um título, e ele, vamos supor, saía daqui, iria para uma outra localidade. Digamos que ele iria, se fosse nos dias de hoje, ele iria para o Rio de Janeiro, sair de Belo Horizonte para ir para o Rio de Janeiro. Mas no meio do caminho, vamos dizer que ele chegasse ali em Juiz de Fora, já está bem próximo do Rio, ou talvez antes, e fala, bom,
ele encontrasse uma possibilidade de um outro negócio e falar, olha, eu tô com essa carta de câmbio aqui, que eu vou receber tanto, e lá no Rio, você não está indo para o Rio? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer negócio, você me entrega isso, eu te dou aqui, a carta é de tal valor. Eu recebo a carta por um valor X. Tudo bem, então eu vou escrever aqui atrás, em vez de pagar para mim, paga para fulano e tudo. E começa a ser a origem do endosso, ainda não, entende? Ainda de uma forma incipiente. Mas quando então essas cartas começam a ser negociadas e quando se chega lá, começa a circular e tal, começa a se atribuir ela valor. Então ela passa a incorporar o próprio direito, o crédito. Ela passa a ser um documento que incorpora ora o direito. Ela ainda não é um título. Então vamos lá. O que é documento? O que é título? O que é crédito? Documento, né? Na verdade, ele é na técnica jurídica, é aquele papel, vamos dizer assim. Depois nós vamos tirar essa palavra papel fora, mas por enquanto é escrito em que se mostra ou indica a existência de um ato, de um fato, de um negócio. Uma fotografia, uma prova de alguma coisa, que demonstra a existência de alguma coisa. Toma, juridicamente, uma série de sentidos. Né? O documento, na linguagem forense, no processual, ele é ele é a prova documental, né? Passa a ser a prova documental para demonstração do fato ou do direito alegado. Por isso é que se diz de prova documental, né? É chamado de prova, o documento é chamado de prova documental. Então, o que diz o vocabulário jurídico do Plácio e Silva, que eu vou ler para vocês aqui, na sua 4ª edição universitária? Assim se diz que o documento é uma representação material destinada a reproduzir com idoneidade uma certa manifestação do pensamento, como se for uma voz fixada permanentemente no papel escrito que o indica. Então aqui já sai fora a palavra papel, mas uma representação material, o que nos permite hoje que esse documento seja, na verdade, incorporado às transações virtuais ou por computador, né? Ou seja, essa materialização que já se deu em outras épocas em pedras, tábuas de madeira, papiros, papéis, né? Hoje ela pode estar incerta nos computadores, nos bancos de dados, computadores, os elementos continuam ali. Porque os elementos fundamentais no título de crédito, nesse tipo de documento, é o tempo e confiança. Claro, eles estão ligados. Porque se eu vou fazer uma operação, se não for para essa operação for adimplida daqui a um tempo, não precisa da confiança. Se for instantâneo, por exemplo, se você desce ali e compra um bem qualquer, paga na hora, o camarada entrega na hora, não precisa ter o elemento confiança. Não é? Tem que ter um tempo para que tenha confiança. E é esse tempo que permite essa circulação. Tá certo? Então, daí vem, com a incorporação do direito ao título, começa a vir o conceito de título, né? Ou seja, do que vem do latim titulus, que é inscrição. Ou seja, é um documento que torna autêntico um direito, ou seja, ele é um título constitutivo, ele constitui um direito, o que prova a capacidade profissional de alguém, né? Então, para nós aqui interessa essa primeira parte, torna autêntico um direito, ou seja, ele constitui um direito. Então, o título de crédito, portanto, ele é o documento em que se materializa um direito creditório. Ou seja, não é muito diferente do título de domínio, né? Porque o título de domínio é o documento ou título pelo qual se estabelece a propriedade de alguém sobre dada coisa. Estou citando aqui até o dicionário jurídico Piragibe, né? Tá lá, vocês podem olhar. E o crédito? O que diz o dicionário Aurélio, por exemplo, sobre o crédito? Crédito é confiança. Crédito é confiança. Daí existe a necessidade do elemento confiança ligado ao tempo. Mas, como diz Maria Helena Diniz também no seu dicionário jurídico, ela define crédito no sentido de direito comercial, que é o que nos interessa aqui, como a confiança na capacidade de solvabilidade do devedor. Ou seja,
confiança na sua capacidade patrimonial, confiança na capacidade de pagar. Agora, nós chegamos a um ponto que eu acho importante, que eu chamaria a atenção. Ora, então a confiança não é na pessoa, não é porque ele é bonito, não é porque ele é simpático, não é porque ele é agradável. É porque ele tem capacidade de solver, ele tem capacidade de pagar. Então vocês podem ver que todas as altas dos títulos e baixas sempre está ligada de alguma forma à credibilidade maior ou menor de que o devedor possa pagar ou não. E aí vem um problema muito próprio que se gigantou nos tempos modernos, que é o seguinte: mesmo que não seja verdade, se espalha, por exemplo, um boato que aquele credor talvez não possa pagar, o valor do título no mercado cai. Se ele tem muita credibilidade, se vê muito movimento em torno dele, sobe. Vocês viram aí agora com as lojas americanas. As ações estavam lá em cima, os títulos estavam lá em cima, a negociação de títulos lá em cima, todo mundo, loja americana, loja americana. De repente, surgiu a história, esse rombo financeiro, aqueles títulos que estavam lá em cima caíram. E aí vem aquela questão de uma riqueza fictícia, né? Você tem um título que vale milhões, e no dia seguinte, aqueles milhões que ele tem, aqueles títulos não valem tanto assim, muita coisa ou quase nada. Então a gente começa a entender aí. Então o título de crédito, para a gente entender, é o documento em que se materializa um direito creditório. Ou seja, é o documento onde se incorpora e materializa promessa de prestação futura. E vem aí a definição mais importante, ou pelo menos a mais completa, que nós temos em direito, que é a definição de vivante, que diz o seguinte: título de crédito é o documento necessário para o exercício de um direito literal e autônomo que nele se contém. Isso é fundamental para você entender. Mas qual a importância disso? E veja bem, aí é o que vocês estão percebendo hoje. Do documento de papel para o documento virtual é um pulo. E quando a gente falar um pouco mais à frente de origem das companhias, tudo vai ficar mais claro. Mas eu já mais ou menos dei mais ou menos uma pontinha aqui. Mas o que eu estou falando é o seguinte: se o título circula, entendeu? O direito tem que estar nele. O direito tem que estar no título, se ele circula. E esse direito ele tem que ser literal. Ele é diferente do contrato de direito civil, em que você interpreta mais pela intenção. Não pode ser pela intenção, porque normalmente no título de crédito, muitas vezes pela circulação, os interessados nem se conhecem, nem participaram em conjunto, como acontece aí nos grandes negócios de valores imobiliários, que não são propriamente título de crédito, mas que incorporaram esses conceitos, direito literal e autônomo, que nele se contém, ou seja, ele está incorporado. Autônomo por quê? Porque ele se torna, vamos dizer assim, autônomo em relação ao negócio de origem, que pode ter sido uma compra e venda ou um empréstimo, seja qual for a razão pela qual o título circulou, né? O que importa agora é o crédito. As razões originais, a causa debende, a causa que gerou aquele crédito, só pode ser discutida entre as partes originais, né? Não entre as partes que circularam. Então, quando nós vamos falar das companhias, vamos falar um pouco mais sobre isso. Eu sei que ainda tem muita coisa obscura, mas as coisas não se desanuviam de uma só vez. Aí eu peço que vocês deixem o like, se inscrevam, comentem, compartilhem. Agradeço mais uma vez e até a próxima.